Eu não sei você, né? Mas eu senti a glória do Senhor sobre esse lugar, sobre a minha vida. E eu louvo a Deus. Eu sempre tenho falado com o Fabinho, cada dia uma unção na nossa vida, né? Essa unção, irmão, ela não vai ter a mesma unção de domingo. Essa unção é algo tão diferente. O Espírito Santo, ele não vive na mesmice. O Espírito Santo é o mover de algo tão indeterminado e diferente a cada dia para cada um de nós. E ele tem falado já no início. Eu louvo a Deus. Eu gosto de ver aquele menino rindo para mim, que é o tal do Tiago ali. Aleluia, Tiago. Esse garoto aí é tão precioso. Amém. Amém, Tiago? Amém, amém, amém. Ele fala, rapaz, só implica comigo. Mas, mano, eu louvo a Deus porque nessa noite Deus tem dado uma palavra. E já pensa naquela pessoa que é pegada de surpresa, irmão. Botei o pé ali, a pastora liga para mim, pastor, tu está escalado, tá? Eu falei, aleluia, irmão, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és bom, Senhor. Mas graças a Deus nós temos, né, preparado para que o Senhor, Ele vem tocando nosso coração. E Deus me deu uma palavra esses dias, e eu tinha falado, Senhor, quando eu tiver oportunidade, olha, falei quarta-feira isso, na consagração, eu falei assim, gente, se eu tiver oportunidade, eu vou ministrar terça-feira, domingo. Aí agora ligou, como é que Deus fala? Toma, então ministra. Então Deus me deu essa oportunidade de falar, irmão. O tema que eu ministrei na quarta-feira aqui na consagração é: há um maior conosco que com Ele. Amém? Há um maior conosco que com Ele. Quem não é confrontado aí? Todos nós somos confrontados, amém? Amém? Somos confrontados a todo momento, fazendo. E algo que trouxe a palavra no meu coração, e eu tenho estudado sobre o rei Ezequias. E se nós analisarmos a Bíblia em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, você olha que Ezequias, irmão, ele começou a fazer coisas tão poderosas, Deus estava com ele começou a restaurar o templo, ele começou a acertar os sacerdotes que precisavam estar alinhados, eles não estavam alinhados, consagrar os levitas, sacerdotes, ele começou, a Bíblia diz, começou a arrumar a casa, Então interessante, irmão, que ele está fazendo algo tão poderoso, e quando nós entramos no capítulo 32, versículo 1, é onde nós vamos estar lendo nessa noite, irmão. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5 ao 8, e o capítulo 18 e o 22. Quando o cronista ele coloca essa passagem, ele traz para nós, ela fala também em Reis, Isaías também fala sobre ele. Mas esse primeiro versículo que fala, lá no primeiro versículo, fala que é algo tão interessante, irmão. Eu queria que você botasse 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1, o primeiro versículo para mim. O que eu falei? Ezequias estava fazendo a obra do Senhor. Ezequias estava sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Ezequias estava lá, ele fez algo tão poderoso. Se você olhar do capítulo 29, ele só fez coisas boas. Ele restaurou o templo, ele restaurou os sacerdotes, colocou na posição. E algo tão interessante que não fazia há muito tempo a Páscoa a ele. Olha, há muito tempo, desde Samuel, que não se faz a Páscoa a ele. Vamos fazer a Páscoa. A Bíblia diz que ele nem pôde fazer na data certa, mas um mês depois ele fez. E a Bíblia diz que os sacerdotes não estavam preparados, os levitas, e ele, vamos restaurar tudo, vamos acertar. E ele veio fazendo isso. Mas então interessante, irmão, que no capítulo 32, verso 1 diz, você pode ler comigo, irmão? Depois... Olha só, olha a primeira parte. Depois que ele fez tudo, depois de tudo que Ezequias fez com tanta... Irmão, olha algo tão tremendo, irmão.
Ele fez tudo com tanta fidelidade, com tanto amor. Levanta um incircunciso, um tal de cara chamado Senaqueribe, o rei da Síria, para ganhar, tomar posse de Judá. Diz ali, ó, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu e sitiou a cidade fortificada, a cidade forte. Então é interessante que o inimigo, a primeira coisa que ele foi, tomou posse da cidade forte. Logo já, nesse início, irmão, me chamou a atenção esse primeiro versículo. Sabe, irmão, por quê? Muitas vezes achamos que nós não vamos ser confrontados porque fazemos isso. Eu sou líder de célula, eu discipulo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço outro. Olha, eu rodapio, olha, eu faço isso. Mas eu estou sendo confrontado, irmão. Olha aqui, Ezequias. E a Bíblia fala tanto que Ezequias fez com tanta fidelidade. E levanta o inimigo, irmão, e começa a tomar. Então é interessante que tomou a cidade forte, não foi a cidade fraca. Aí o irmão pode botar para mim no versículo 5, agora vamos estar lendo do 5 ao 8. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro, fala, outro muro, do lado de fora do primeiro, e reforçou o milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. 6. Nomeou sobre o povo oficiais militares e reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois, você pode terminar, irmão? Pois com ele está somente o poder humano. Irmão, começa a colocar essas verdades nas nossas vidas. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o nosso, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E o povo ganhou o quê? Confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Agora, querido, bota lá versículo 18 para mim. Versículo 18. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade. 19. Referiu-se ao Deus de Jerusalém como falavam os deuses de outros povos da terra, que não passavam de obras das mãos dos homens. 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram o quê? 21. E o Senhor o quê? Que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, algum dos seus filhos a espada. Irmão, confrontado, todo dia nós somos confrontados, irmão. Pastor, quanto mais nós avançamos na obra missionária, a gente são confrontados. Pastor, mas eu faço tudo isso. Irmão, a Bíblia está aqui. A Bíblia fala. A gente entendemos que é um momento muito difícil que o povo estava passando. Uma situação de que o Senaqueribe, irmão, o rei da Síria, era um rei muito poderoso naquela época, né? Ele entra com a intenção de separar a cidade forte.
A primeira estratégia do inimigo, irmão, ele ali, nós começamos, a estratégia dele é separar a cidade forte. A cidade com a intenção de separar. E hoje, irmão, não é diferente. Eu e você, nós também enfrentamos, né, a todo momento, a toda circunstância, momento que o inimigo ele levanta para tentar a nos amedrontar, né, tenta nos paralisar. O servo de hoje enfrenta a mesma situação semelhante. A ameaça do adversário com a intenção de matar, roubar e destruir. Hoje no nosso dia a dia, irmão, também é o mesmo o inimigo da nossa alma. Ele levanta, porque o trabalho, que a Bíblia diz que o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Ezequias, irmão, estava passando pela mesma situação do inimigo, levantou contra ele. Queria matar, queria roubar, queria destruir. E hoje no século 21, irmão, não é diferente na minha vida e na tua vida. Nós passamos por um momento de confrontos, nós passamos por um momento de muitas vezes de humilhação, e achamos muitas vezes, pai, porque eu estou sendo humilhado, eu faço tudo isso, irmão. Ezequias, a Bíblia diz que, olha só, se você olhar no capítulo 29, irmão, de 2 Crônica, ou você entrar lá em 2 Reis, lá no capítulo 18, você vai ler também, vai ver como é que ele vai falar do que Ezequias falava. Isaías também fala no 35, 36, fala sobre Ezequias, como é que ele era algo tão poderoso, Deus usava ele. Lembramos muito, irmão, do que Ezequias orou, quando Deus falou assim, Isaías, vai lá, avisa ele que ele vai morrer. A gente lembra muito disso, né? Quando falamos de Ezequias, falamos, é aquele que ia morrer e Deus deu 15 dias. Mas nós começamos a lembrar também o que ele fazia, o que ele se colocou, irmão, como um rei de Judá. Um rei que você, quando inicia, fala assim, Ezequias, bom. Porque dentro dos reis que existia, levantava reis bons, reis que eles mudavam totalmente aquilo que Deus queria. A Bíblia diz que tinha reis, irmão, que eles, sucessores, que até dentro do próprio templo, a Bíblia diz que eles sacrificavam até os seus filhos no templo. Mas o rei Ezequias, irmão, era um homem de Deus, um homem que estava com a disponibilidade de fazer a obra de Deus. E ele fez. E no momento, irmão, veio isso, a ameaça do adversário, com a intenção de paralisar. Senaqueribe queria roubar para si a cidade forte. Hoje o adversário apresenta-se sob formas, de várias formas no mundo. Na voz da carne, do pecado, em situações diferentes hoje no século 21. Mas ele aparece, ele levanta de maneiras, hoje talvez não é igual na época do rei Ezequias, mas ele aparece de maneiras de querendo roubar a cidade forte. Sabe o que é a cidade forte aqui, irmão? Sabe o que é a nossa cidade forte hoje? É a presença do Senhor. O inimigo, ele quer roubar a nossa cidade forte, que é a presença do Senhor na minha e na tua vida, através de circunstâncias, através de algumas tristezas, através de algumas coisas que você estava esperando e não aconteceu, você fica frustrado daquilo que você esperava, para tirar você, separar a sua cidade forte, que é a presença do Senhor. O inimigo, irmão, ele quer isso, ele quer tirar a primeira coisa, a sua cidade forte. Qual é a cidade forte? É a presença do Senhor na minha vida. Que quando começa, irmão, o inimigo levanta. A primeira coisa, eu vou querer fazer beicinho, eu vou querer ficar irritado com o meu discipulador, eu vou querer ficar irritado com o meu líder. Ah, mas não era isso que eu queria, é isso que ele falou, irmão. É isso que o inimigo, o diabo, ele quer roubar. A presença de Deus, a sua cidade forte na tua vida. A tua cidade forte, a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, isso é a tua cidade forte. É isso que Deus está falando para mim e para você, para perseverarmos, para cada dia mais estarmos atentos daquilo que o inimigo levanta. E Ezequias, irmão, ele não ali ficou, tadinho de mim, não. Ele começou a fazer coisas, ele começou a animar o povo, ele começou a falar, ele começou a agir.
A primeira coisa que eu coloquei, a posição do servo. A posição do servo quando vem a adversidade. Qual a minha primeira posição? Qual a minha posição diante de situações contrárias? Qual é a tua posição quando vem uma situação contrária na tua vida? Eu fico aborrecido com o pastor Jadião. Eu fico aborrecido com o pastor Roberto. Ele que é culpado de tudo isso. Ele não fez isso, ele não fez aquilo. Olha, a igreja é isso. Irmão, qual a minha posição diante da situação contrária? Ezequias mostra como proceder para alcançar vitória. Vamos aprender com Ezequias nessa noite, em nome de Jesus, irmão. Ezequias mostra como proceder para alcançar a vitória. A primeira coisa que ele fez, fortificou-se. Amém, irmão? A primeira coisa que eu e você precisamos quando vem a adversidade, quando vem as coisas totalmente contrárias, é fortificarmos mais e mais. Fortificar no Senhor Jesus. Ele é a minha e Ele é a tua, uma rocha inabalável. Ele é uma rocha inabalável. Salmo 62, verso 3. Bota aí, querido. Salmo 62, verso 2. A primeira coisa, irmão, é entender que fortificar no Senhor e declarar que Ele é a rocha, Ele é inabalável. Você pode ler, irmão? Somente Ele. Ei, xarabaxemenequerebas. Ezequias sabia isso, irmão. A primeira coisa é entender: o meu Deus é uma rocha inabalável. Eu vou me fortificar. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e a minha defesa. A defesa tua, irmão, não está no teu intelecto. A tua defesa, irmão, não está no diploma do Dunamis. A tua defesa não está, você tem uma carteirinha de pastor, de evangelista, de diácono. A tua fortaleza, irmão, está no Senhor. A tua segurança está no Senhor. A sua defesa, irmão, está no Senhor. A sua salvação está no Senhor, irmão. Salvação, proteção e confiabilidade, o Senhor já preparou desde a eternidade os meios de graça, as armas celestiais para a sua igreja, que é mais do que vencedor. Eu e você, irmão, o inimigo ele levanta, pessoas vão levantar, Marcelo, né? Levanta contra a gente. Talvez na nossa família levanta, mas nós temos que entender que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, irmão. Senaqueribe ele levantou o rei da Síria, um rei poderoso, irmão, um exército poderoso, para lutar contra uma cidade, um rei Judá, uma cidade, a tribo de Judá. E o rei, irmão, Ezequias estava fazendo tudo certinho, estava cuidando da obra, estava cuidando do templo, estava acertando tudo. Quando levanta esse circunciso para afrontar não apenas Ezequias, nós vamos ver lá. Primeiro ele começa a afrontar Ezequias, mas ele entendeu, irmão, que a rocha dele era o Senhor, uma rocha inabalável, pois o Senhor nosso Deus nos acompanha e luta por nós contra o nosso inimigo para dar a vitória para nós. Nós temos que entender isso, irmão. Eu e você precisamos entender isso, que pois o Senhor, o meu Deus, o seu Deus, nos acompanha e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória. Aleluia, aleluia. Edificou todo o muro quebrado até as torres, irmão. Edificou todo o muro. Ele
consertou o muro que estava quebrado, algumas brechas que precisava acertar. O inimigo está levantando, irmão, mas vamos começar a ver qual é o muro, onde eu preciso melhorar, em que área eu preciso melhorar, como é que está meu muro, se meu muro está baixo, se meu muro está rachado, se meu muro tem brecha, se meu muro está buraco. Vamos, primeira coisa, o inimigo ele vai tentar, mas vamos lá, vamos fortificar, vamos arrumar o muro. Diz assim, edificou todo o muro quebrado até as torres. É preciso tapar as brechas, amém, irmão? Amém? É preciso tapar as brechas. E a gente aprendemos cada dia, irmão, que precisamos cada dia mais tampar as brechas. É cada um de nós, irmão, o que precisamos tampar as brechas? O inimigo ele quer entrar em algumas brechas da nossa vida. Não podemos dar espaço para a entrada do adversário. A gente tem que estar vigilante, fechando, tampando as brechas, tampando os buracos, fortificando o nosso muro. Irmão, a qualquer momento ele sempre está pronto, porque o trabalho do diabo é roubar a tua paz, roubar a tua família, roubar o teu prazer de estar na casa do Senhor. Ele vai usar, meu irmão, artimanha para você não vir aqui. Talvez é a brecha que eu preciso melhorar. Talvez é a brecha que eu preciso melhorar. Qual é a brecha? Cada um, irmão. Eu não sei a brecha que você precisa melhorar, Alessandro. Eu não sei das irmãs, mas vocês sabem. Pega aquele versículo, examina-se o homem a si mesmo. Não está eu, cada um de nós, eu vou examinar. A gente vai aprendendo o que eu preciso melhorar. A Léa sempre fala assim. Ela sempre tem um cuidado, a gente que ministra. Eu falo, sempre na liderança, a Léa fala assim, Gedeão, tem algo muito importante, cada vez mais nós precisamos aprender. Talvez a brecha sua é isso. A Léa sempre fala assim, filtra o que você vai falar. A Léa sempre me fala. A Léa sempre dá umas puxadinhas de orelha. Sabe por quê, Gedeão? Você é muito perto de pessoas. Talvez em momento a Léa fala assim, ela está me vendo, ela me conhece. Presta atenção, filtra, porque muitas vezes a brecha que eu preciso tampar, o muro, edificar, da edificação, talvez eu não estou filtrando o que eu vou falar. Filtra o que você vai falar. Eu não sei muitas vezes o que você precisa, as brechas ser tampadas, para você edificar um muro. É preciso vigilância, é preciso edificar obra que existe em cada coração, que chama torre. É a nossa torre, nosso coração. Edificar, vigilância, edificar a obra que existe em cada coração, é a nossa torre de vigília. Nós temos que estar sempre vigilante, sempre atento nisso aí, para nós cada dia mais ser, porque o inimigo ele levanta, irmão, levanta. Segundo aqui que ele falou, levantou outro muro. Já tinha um muro. Ezequiel, rapaz, vou levantar outro muro, vou fortificar mais ainda, vou levantar outro muro. Dobrou os meios da graça, irmão. Quando nós falamos em dobrar os muros, é dobrar mais e mais a graça de Deus, os meios da graça na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Ezequias, ele falou assim, ele levantou outro muro, dobrou os meios de graça, buscou com mais intensidade. Aleluia, irmão. A vitória só é possível através da comunhão, ou quer dizer, os dois muros. Eu vou levantar, eu preciso levantar mais um muro. Os meios da graça de Deus na minha vida, para cada vez mais, o inimigo vai levantar, mas ele vai cair em nome de Jesus. Segundo, irmão. Terceiro, ajuntou-os na praça da cidade. Olha, ele organizou o povo. Interessante que ele não foi para amedrontar o povo, ele organizou o povo. E diz assim, obra é igual disciplina e obediência. Ele fortaleceu o corpo, no corpo a proteção, no corpo a certeza de vitória. Posteriormente, Ezequias exorta o povo a confiar no Senhor. Ele não falou algo para derrubar ninguém, irmão. Falei, olha, o rei da Síria, Senaqueribe, ele fechou, olha, ele pegou a nossa cidade forte. Olha, gente, olha, o que eu vou fazer? Ele começou a dar ânimo, ele começou a dar confiança diante daquelas lutas.
Ele começou a falar: rapaz, olha, o que está conosco é muito maior do que está com ele, irmão. Maior é o que está comigo, maior é o que está com você, irmão, do que está no mundo. A gente tem que ter essa confiança, essa certeza. O rei Ezequias, irmão, ele deu essa palavra: olha, sejam fortes, sejam corajosos, cara. Maior que está conosco, maior que está conosco do que está com eles. Ele nem imaginava que Deus ia fazer, mas ele tinha uma certeza que Deus ia fazer. Ele não sabia como ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer, porque Deus, irmão, ele zela pelo povo dele. Ele cuida do povo dele. Irmão, se você começar a ler a Bíblia, você vê esse povo de Israel, irmão. Você vê lá Juízes, você vê lá 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Você vai ver, irmão, que o Deus amava tão esse povo, irmão, que ele falou assim: rapaz, esse povo não dá, mas eu amo tanto eles, que eu ainda dou um jeito para melhorar mais para eles. Esse povo tem uma promessa. Esse povo de Judá tem uma promessa, tem uma linhagem que vai vir dele. Então é interessante, irmão, porque as 10 tribos, se você analisar, se você estudar, as 10 tribos, se você começar a ler, estudar isso, as 10 tribos, elas somem de cena. Se preste atenção. Porque quando o rei assírio, ele pegou o povo, botou no exílio, as 10 tribos, o inimigo é tão astuto, falou assim: sabe, eu vou fazer o seguinte, 10 tribos, eu vou botar lá uma na Manaus, vou botar uma no Nordeste. O inimigo, por quê, irmão? Porque ele não ia ter relacionamento. E se você analisar bem, irmão, você não ouve falar muito das 10 tribos, porque ouve, mas Deus teve um cuidado com Judá e Benjamim. Quando Nabucodonosor pegou aquela tribo, botou exílio, eles ficaram todos juntos, porque Deus tinha uma promessa, que dali viria um grande rei dos reis, Senhor dos senhores. E o Senhor, Ele ama, o Senhor, Ele faz cumprir. Ainda que aquele povo, ainda que levantava reis infiéis, Deus falava assim: mas eu tenho, ei, eu tenho uma promessa na vida dessa nação. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus colocou, irmão, algo tão poderoso, mesmo que você olha lá em 2 Crônicas, você vê no final do capítulo 36, fala assim: rapaz, não tem jeito não, não tem jeito não, mas olha, cara, vocês vão ficar aqui, mas você não vai ver, você não vai para o exílio não, mas esse povo aqui, eu sei que não tem jeito, é difícil. Esse povo é difícil. Coloca aí, irmão, no capítulo 2 Crônicas, capítulo 36, vê, dá no finalzinho para mim. Aleluia. Lá no finalzinho. Olha como vê algo que Deus fala, irmão. 2 Crônicas 36, no finalzinho. Olha só a promessa. Deus tinha algo tão poderoso na Bíblia, ó. E assim declarou Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me um rei da terra e designou para construir um templo para ele em Jerusalém, a terra de Judá, a quem dentre vocês pertence. Vá para Jerusalém, que o Senhor seu Deus esteja com ele. Isso aí, irmão, é Deus, o rei Ciro. Uma promessa de Deus para tirar aquele povo do cativeiro, do exílio. Como Deus ama, irmão, como Deus faz cumprir na minha vida e na tua vida as promessas. Ainda que somos confrontados, ainda que o inimigo levanta, irmão, você é uma joia preciosa, você tem um chamado, você é uma pessoa escolhida pelo Senhor. O inimigo, ele levanta, ele te confronta, mas maior que está em você do que está no inimigo, está no mundo, irmão. Aleluia. Posteriormente, Ezequias exorta o povo a confiar no Senhor. É preciso ter ânimo, é preciso ter confiança diante das lutas. As lutas vêm, pastor, vem, com certeza vem. Mas nós temos a confiança num Deus que cuida da gente. Ele me ama, Ele te ama. Ele me ama, Ele te ama, confiante. Nós temos confiança diante das lutas, porque o mundo pode vir com sua força. O mundo pode vir, irmão, com suas forças, suas multidões, mas a igreja do Senhor vai à peleja em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos.
Aleluia. Lá no versículo 7, do versículo 32, fala assim: há um maior conosco do que com eles. Há um maior, irmão. Ele vai levantar, mas ele vai cair em nome de Jesus. Quem vai pelejar a tua peleja é o Senhor. A confiança é devida porque o Senhor é um Deus fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. E Ele nunca vai faltar com as suas promessas na minha e na tua vida, irmão. Ele não vai faltar, irmão. Ele não vai faltar. Ele vem: Ezequiel, eu sei o que você está fazendo. Ezequiel, eu sei o cuidado que você fez. Eu sei que você está restaurando. Deixa comigo, deixa comigo. Apenas confia. Apenas confia. Bom, o adversário, ele ataca. O adversário ataca, mas o Senhor opera. O inimigo começa a atacar. Parece, rapaz, não tem jeito. Ei, o adversário ataca, mas o Senhor opera. Ele opera na tua vida. Ele opera na situação que parece que não tem jeito, irmão. Eu quero dizer, tem jeito sim. Deus está operando, Deus está operando. O adversário ataca, mas Deus opera. O Senhor está operando. No teu milagre vai acontecer em nome de Jesus. O adversário ataca, o Senhor opera. Porque Deus operou, o Senhor operou. Aleluia, aleluia. Senaqueribe questiona o povo para confundi-lo. O inimigo, ele vai sempre tentar te confundir. Vai sempre tentar te confundir. Ele fala assim lá no versículo 10: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais-vos? Por que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? O adversário tinha um exército poderoso. Ele tinha um exército poderoso. Era totalmente, humanamente falando, irmão. O rei de Judá e rei Ezequias, assim, de exército, ele era ser derrotado. Humanamente falando, irmão, era impossível Ezequias ganhar aquela peleja. Na ótica humana. Talvez essa luta que você está passando agora, irmão, na ótica humana sua, parece que é impossível. Meu inimigo, o problema que está aí é muito maior. Ei, na ótica humana, mas maior que está contigo. Amém, irmão? Você crê nisso? Maior que está contigo do que está com ele? Então a vitória é tua em nome de Jesus. A vitória é tua em nome de Jesus. Né? Tem aquilo que parecia impossível. Não tem esse louvor? Aquilo que... Eu não vou cantar não, então eu vou querer me contratar para o Ministério Louvor. Não vou. Aquilo que parecia não ter saída. Ó o rei Ezequiel aí, né? Teme a morte, mas Jesus mudou. Isso. Ezequiel, irmão. Ezequiel. Aparentemente, aos olhos humanos, parecia que não tinha saída. Mas ele tinha confiança no Senhor. Aquilo que parecia impossível, a ótica humana, o adversário tinha um exército poderoso, mas o povo do Senhor, amém, irmão? O povo do Senhor ficava nas fortalezas, ficava na posição, sem fugir das ameaças. Sabe o que é isso, irmão? Em oração. Na posição que você está, na oração, no jejum, na leitura da palavra, buscando o Senhor, falando com Ele. Hoje o mundo ameaça, mas a igreja permanece no lugar forte. Hoje o mundo ameaça, nas ideologias do mundo, ameaça a igreja, mas a igreja permanece no lugar que ela tem que ficar, na torre de vigília, e não se amedronta. E não se amedronta, irmão. Você olha na mídia, irmão. Você olha o confronto que há, o adversário usando a mídia contra a própria igreja, mas a igreja, o mundo pode ameaçar, mas a igreja permanece no lugar forte e não se amedronta. Aleluia, assim foi com o rei Ezequiel, ele não se amedrontou, ele ficou na posição
daquele Deus que é fiel. Ele confiou no Senhor, ele confiou no Deus Todo-Poderoso, aleluia, porque Ele é poderoso. Você pode descansar no Senhor, e tão somente aguardar a vitória que já é certa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez parece não tem saída, tem saída, irmão, apenas confia. No versículo 18, pode botar no versículo 18, irmão? 32, 18. E clamar em alta voz. Olha lá. Olha quando o inimigo, ele quer afrontar, irmão. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo que estava sobre o muro. Para quê? Mais o quê? Com o intuito de... O inimigo sempre vai usar uma estratégia para tomar a sua cidade forte. Ele vai sempre usar uma estratégia para tirar você da presença dele. No teu casamento, com teu filho. Ele vai usar estratégia para te amedrontar. Doenças. Ele vai tentar te amedrontar. Ele vai tentar fazer alguma coisa que vai te perturbar. Ele vai querer te perturbar para tomar a sua cidade forte. A sua cidade, irmã, forte é a presença de Deus na tua vida. Ele quer isso. No versículo 19. E falaram do Deus de Jerusalém como... Ele falou, rapaz, esse Deusinho, ele botou o meu Deus, o teu Deus, o que criou o céu e a terra, como um Deus feito por mão de homem, irmão. Ele já começou, irmão, quando ele estava afrontando Ezequias, estava tranquilo, mas ele mudou a situação. Ele começou a afrontar não só Ezequias, mas a afrontar o quê? O Deus vivo. Lá no versículo 19, ó. Referiu-se ao quê? Ao Deus de Israel, como falavam os deuses dos outros povos da terra. É um deusinho. Rapaz, aqueles deuses das outras nações não conseguiram vencer a gente. Será esse Deus vai vencer nós? Se você olhar, irmã, e começar a ler lá no 2 Reis, é muito mais detalhado, vai falar assim mesmo. O rei lá, quantas nações tinham seus deuses e nós tomamos. E esse Deus de vocês vai fazer isso? Não vai. Ezequiel está te enganando. Ezequiel está mentindo para vocês. Os outros deuses não aconteceu nada. Vai acontecer com vocês? Fala lá, ó. Versículo 20, irmão. Isso. Por isso tudo, Ezequiel, o profeta, começaram o quê? Clamar, olha lá, clamar em oração. Sabe o segredo da tua vitória? É isso, irmão. Talvez você saia correndo para contar para o pastor Gedeão. Você sai correndo para contar para o seu discipulador, para a sua discipuladora. Ei, começa a correr a oração aos pés do Senhor para receber a resposta e a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez o adversário tenta confundir. Os assírios clamaram em judaico, porque quando você fala assim, se você analisar e estudar, ele vai falar assim, ele está falando em aramaico, falando na língua dele lá, daqui a pouco ele falou assim, falando bem alto, e eles começaram a falar assim, falar em na língua dos judeus. E ele falou assim, aí ele falou assim, não, cara, não fala na nossa língua não, senão todo o povo vai ouvir. Eles começaram, né, o pessoal não fala não, os líderes lá de Judá falam, não, fala baixo, não fala na nossa língua não, porque vai amedrontar o povo. E quando eles falaram isso, não, aí que eu vou falar mesmo, aí começaram a falar, a gritar para que todo mundo se amedrontasse. Seu objetivo do inimigo, não se concretiza, pois o povo de Deus, o povo do Senhor, não se confunde. Amém, irmão? O povo de Deus não se confunde. Por quê? O povo de Deus tem revelação. Fala, tem revelação. Tem discernimento. O povo de Deus tem discernimento. Tem revelação. Porque conhece a verdade. Eu e você precisamos ter discernimento e revelação, porque nós conhecemos a verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho, e quê? Então nós conhecemos a verdade.
Nós conhecemos a revelação, nós conhecemos o discernimento, porque conhecemos a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Versículo 21 diz assim: então o Senhor enviou o quê? Quantos anjos? Uma dúzia de anjos, irmão. Enviou o quê? Falei assim, quando falou assim: rapaz, ele está me amedrontando. Rapaz, ele estava com Ezequias, estava legal, né? Mas ele falou de mim. Ele falou de mim. Eu acho, irmão, assim, quem vai lá, eu fico pensando assim, rapaz, quantos? Eu falei: não, eu vou lá, eu quero só um, tá? E aquela montoeira de anjo, não, deixa que eu vou, não, eu vou. A Bíblia diz que um anjo, destruiu a todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes do arraial da Síria. Foram 185 mil homens guerreiros, que um anjo, você pode pular no 2 Reis capítulo 18, tem um anjo, um exército poderoso, tornou um exército de cadáver. Um exército poderoso tornou um exército de mortos. Um exército que amedrontava. Um anjo fez desse exército um exército de cadáveres, pessoas mortas. E é algo tão tremendo, irmão. O teu inimigo, ele vai sair envergonhado diante da derrota dele, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, a palavra dele lá no versículo 21 diz assim: e este tornou com vergonha, teu inimigo vai sair com vergonha, de rosto à sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas, seus filhos, o mataram ali à espada. Ezequias e Isaías confiam no Senhor, utilizam novamente os meios da graça e a certeza da vitória. O que é isso? A oração e o clamor pelo sangue de Jesus. Aleluia. A vitória é certa, irmão, em nome de Jesus. Amém? A resposta é imediata quando nós entendemos isso, irmão. Quando nós estamos com o nosso coração, nosso ouvido com discernimento, irmão, da verdade, da revelação, o inimigo levanta, mas a vitória vai vir imediatamente na tua vida. Nos confrontos que você tem, a vitória é certa. Amém, irmão? A vitória é... O adversário é destruído, e Senaqueribe foge envergonhado. O teu inimigo, irmão, aquele que está te afrontando, pastor, ele vai sair envergonhado em nome de Jesus. A vitória é tua em nome de Jesus.